Estão conseguindo visualizar? Então vamos lá começar então a semiologia do abdômen. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a região abdominal, os sinais semiotécnicos dessa região aí, tá certo? Bom, então quando se fala em região abdominal, nós temos diversos órgãos ali e aí nós temos a possibilidade de diversas patologias ali. Desde, né, uma esofagite de refluxo, que às vezes você pode estar apresentando, até o quê? Até carcinomas, varizes esofagianas. No estômago você pode apresentar desde úlcera, pode apresentar um quadro de gastrite, ok? Carcinoma. Já no duodeno você pode estar apresentando desde ulceração. No sistema hepático, né? Você pode apresentar quadros de hepatite, quadros de colelitíase, tá bem? Que seria pedra, né? Você pode estar apresentando um quadro de pancreatite, que não está mostrando aqui, mas o pâncreas ele fica atravessado ali. No trato gastrointestinal, você pode estar desenvolvendo, né, pólipos, que aí só consegue se visualizar através da colonoscopia. Você vai, às vezes, observar também quadros de colite ulcerativa, né? Doença de Crohn, que são estreitamentos que às vezes causam, tá certo? Carcinomas, né? Carcinoma de reto, também pode estar apresentando carcinoma de reto, colite ulcerativa, pode apresentar quadros de apendicite, pode apresentar quadros de hérnia, tá bem? Diverticulite, também pode apresentar quadros de diverticulite, certo? Quadros, né, de hemorroida, também pode apresentar quadros de hemorroida. Então, o trato gastrointestinal é diverso, né? E aí nós temos a semiologia, onde que o médico considera que a anamnese, né, uma boa anamnese, consegue resolver, né, cerca de 90%, né, das patologias, quando se realizar adequadamente. A anamnese é aquele questionário padronizado, onde você vai buscando todo o histórico, né, do paciente, e aí você estabelece, né, o diagnóstico. Então, na anamnese, eles utilizam questionários padronizados e utilizam lá na queixa principal, tá bem? Na queixa principal, ele utiliza aquela metodologia, né? O P, o Q, o R, o S e o T. Sempre perguntando ao paciente, né? O sintoma principal. O que provoca, o que paleia, como é que é a qualidade daquele sintoma, principalmente quando se fala em dor, que são sintomas subjetivos, né? Qualidade, quantidade, né? Quanto, né, que ele está apresentando aquele sintoma. Região, isso aqui ó, no abdômen é importantíssimo. Região que dói, né, ou que está acometido, e radiação dessa dor, tá bem? A questão da severidade, se está interferindo com a atividade diária, está interferindo com o sono, tá bem? Está interferindo com os hábitos, né, intestinais, isso é importante. E o aspecto temporal, ou seja, de quando iniciou o sintoma até agora, se melhorou, piorou, né? Então, isso aí são questões padronizadas que trabalham. Depois, parte para o exame físico, que é a inspeção, né? A percussão, palpação e ausculta. Então, a semiologia compreende, né, o estudo dos sintomas e dos sinais para, né, identificar a possível patologia, tá bom? Bom, então se fala da região abdominal, aonde que começa a região abdominal? A região abdominal inicia-se no processo xifoide, ou seja, esse osso externo, né? Um osso que a gente tem bem no centro do tórax, certo? Tem uma pontinha nele aqui que nós chamamos de processo xifoide, certo? Depois nós temos o rebordo costal, ok? E temos a crista ilíaca. Quando você põe a mão na cintura, você vai observar a crista ilíaca. Então, você tem lá a crista ilíaca aqui, certo? Então, aqui você fecha o quê? Fecha a região abdominal, tá certo? Então, tudo isso aqui, ó, é a região abdominal. Quando se fala, então, em região abdominal, é importante a gente verificar o seguinte. Na pele, né? Na pele, nós temos diversos receptores na pele. Tá bem? Diversos receptores que captam o quê?
Sensações. Então, tem lá terminações sensitivas que captam diversas sensações, né? Que é a terminação nervosa, sensações de vibração, sensação de pressão, calor, frio, ok? Dor, e captam sensações de dor. A fibra, né? Então, eu tenho os receptores nociceptores, e a fibra é conduzida por uma fibra chamada A delta. Essa fibra é uma fibra mielinizada. O que significa uma fibra mielinizada? Ela tem bainha de mielina. Se ela tem bainha de mielina, ela conduz de forma mais rápida. Tá certo? Essa fibra conduz isso na pele, tá bom? Na pele. Para que eu tenho isso aqui? Esses diversos tipos de receptor. Você tem receptor para vibração, tá bem? Você tem receptor para calor, frio, detectar calor, frio, para pressão, tá certo? Então, são diversos receptores. Para quê? Para você perceber o mundo, tá bem? E a dor. E aí você, então, tem o quê? Quando você leva uma alfinetada, tá certo? Quando você leva uma alfinetada, uma injeção, o que acontece? Você transmite essa dor de forma rápida, porque a tipo de fibra é uma fibra mielinizada. Essa fibra vai até onde? Vai até a medula espinhal, entra pelo corno dorsal da medula, ok? Entra pelo corno dorsal, então ele vem, entra pelo corno dorsal e sobe, tá bem? Sobe por uma via chamada, vamos colocar assim, uma via chamada neoespinotalâmica. Neoespinotalâmica. Essa via chega aonde? Chega até o tálamo. Tálamo. Em que região do tálamo? No que nós chamamos de complexo ventrobasal. Complexo ventrobasal, que é a mesma região do tato. Certo? A mesma região do tato. Depois é retransmitida aonde? É retransmitida, então ocorre a liberação de neurotransmissores aqui, ativação aqui, percepção, depois é transmitida para onde? É transmitida aonde? Até o sistema nervoso central, no córtex. Tá bem? No córtex. No córtex sensitivo. No córtex sensitivo. No córtex sensitivo, certo? No córtex sensitivo, o que nós temos? No córtex sensitivo, nós temos o mapeamento, tá certo? O mapeamento. O mapeamento do quê? Nós temos o mapeamento do corpo. Então, sua mãozinha, seu dedinho, sua boquinha, seu olhinho, tá bem? Tá tudo, seu nariz, certo? Tá tudo mapeado aonde? No córtex sensitivo, certo? Isso, sensações da pele. Tudo bem? Agora, quando se fala em víscera, tá bom? Quando se fala em víscera, rim, certo? Fígado, baço, estômago, ok? O organismo entende que não precisa do quê? Não precisa de tanta especialidade de receptores. Eu só tenho o quê? Receptores para manutenção dessa víscera, certo?
Manutenção dessa víscera. Então, essa víscera só vai doer em situações. Em que situações? Em situações de obstrução, tá certo? Obstrução. Situação de obstrução. Situações de hiperdistensão. Uma situação de hiperdistensão, ela distendeu, aí ela dói. Ou quadros o quê? De processo infeccioso, né? O processo inflamatório, onde assim, processo inflamatório infeccioso que gera mediadores inflamatórios. Então, eu tenho apenas o quê? Fibras para captar esses tipos de sensação, certo? Essa fibra é uma fibra chamada fibras do tipo C, são amielínicas. O que é uma fibra A? Toda vez que você vê A na frente, há negação. Então, ela não é mielinizada. Então, a dor é uma dor mais lenta, uma dor mais surda. Tá certo? Ok? É conduzida aonde? Até o corno dorsal e sobe por uma outra via, chamada paleo-espinotalâmica. Paleo-espinotalâmica. Uma via mais antiga, não é isso? Ela não vai diretamente no tálamo, ela vai fazendo paradinha em alguns núcleos, tá bem? Para no núcleo. Que núcleo? Núcleo paragigantocelular, tá certo? Para onde? A substância cinzenta periaquidutal. Núcleo magno da RAF. Locus ceruleus. Então, aqui libera, né? Noradrenalina. A noradrenalina aqui no locus ceruleus. Noradrenalina. Aqui libera serotonina. Ok? E aqui acetilcolina. Certo? Então, ela vai fazendo várias paradinhas. Então, e vai fazendo o quê? Ele vai se dispersando. Vai se dispersando. Depois, ela chega no tálamo, no complexo intralaminar do tálamo, que não é na mesma região do tato. Então, já começa a ter uma dificuldade de localização já por onde ela chega no tálamo. Tá bem? Depois, ela é retransmitida onde? Até o sistema límbico, que é o sistema das emoções, né? Que é no hipotálamo. No hipotálamo. Depois, aí ela se dispersa onde? No córtex. Tá bem? E não chega onde? No córtex sensitivo. Então, o que eu quero dizer aqui? Esta via é uma via que você não consegue localizar. Na via da pele, o que acontece? Se eu dou uma martelada no dedo, você identifica o dedo. Agora, se eu tiver, por exemplo, um cálculo renal, tá bem? Que venha a obstruir, ou tiver no ureter de passagem, obstruiu ali, você não consegue localizar. Você apenas localiza o quê? A região. Certo? Você localiza a região. Então, você tem região epigástrica, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, tá bem? Você tem região lombar direita, região lombar esquerda, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, região, aqui na cicatriz umbilical, chamada região periumbilical. Peri sempre ao redor, né? Toda vez que fala peri, qualquer coisa, peri ao redor. Então, periumbilical ou mesogástrica e a região hipogástrica. Então, no exemplo que eu dei para você, o que o indivíduo vai sentir? Vai sentir dor aonde? Ele vai sentir dor em que região? Ele vai sentir dor na região lombar, onde está localizado o rim, e na fossa o quê? Na fossa ilíaca. Tá bem? Se for do rim direito, região lombar, fossa ilíaca direita. Ele não consegue identificar o quê? Fala, não, está doendo aqui no meu ápice do meu rim. Não dá. Está doendo no meu ureter. Então, ele localiza apenas o quê? Ele localiza apenas a região. Por quê? Essa via é conduzida por onde? Por uma via, primeiro por uma fibra mais lenta, certo?
essa via ela vai fazendo o quê? Essa via ela vai fazendo paradinhas, vai se dispersando, não chega na mesma região do tato, dá mais uma dispersada no córtex, dá a característica afetiva, né? A dor, aquela carinha de dor que você faz, e depois que se dispersa onde? Chega até o córtex. Então, por isso que em dores viscerais você não tem localização tão precisa. Tá certo? Então, esse é o meu recado com relação às dores viscerais. Então, você localiza o quê? Apenas a região. Ok? Muito bem. Então, nós sabemos que, então, iniciando o processo tifoide, tem o rebordo costal, tem o quê? A crista ilíaca. Então, essa fecha o quê? Fecha, então, a região, o quê? Região abdominal. Tá bem? E nessa região abdominal, nós podemos dividir ele a partir da cicatriz umbilical em quadrantes, né? Em quadrantes, que é quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Então, podemos dividir em quadrantes e podemos dividir também a região abdominal em regiões. Região epigástrica, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, ok? Região lombar direita, região lombar esquerda, região mesogástrica, região hipogástrica, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Muito bem. Então, quando o paciente se queixar de dor e qualquer patologia, é sempre importante perguntar, aponta para mim onde que dói. Porque onde ele apontar onde que dói, você já tem noção de onde, de quais são as vísceras que compõem aquela região. Se você conseguir localizar aqui apenas por quadrante, bom. Se você conseguir localizar por região, melhor ainda. Certo? Por quê? Aqui é bem mais amplo. Como se eu estivesse localizando o quê? Um estado. Aqui eu já consigo localizar pelo município. Então, fica mais fácil você conseguir, então, localizar o processo que está acometendo. Então, podemos dividir em quadrantes, como eu falei. E podemos dividir o quê? Em regiões. Se você conseguir chegar o quê? Nas regiões, melhor, que você consegue já identificar mais claramente. Se apenas o quadrante, ótimo, também. Não tem problema não. Mas saiba que é mais preciso o quê? A região. Então, por isso é importante perguntar aonde que dói e se tem alguma outra região. Tá certo? Então, a partir da cicatriz umbilical, processo tifoide e crista ilíaca, nós estabelecemos os quadrantes abdominal. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo. Quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Tá bem? E aí eu já consigo o quê? Pelos próprios quadrantes eu já consigo identificar. Né? No quadrante superior direito, o que nós vamos ter ali? Eu vou ter o fígado, né? Com uma maior intensidade. Eu vou ter vesícula biliar, tá certo? Parte do intestino. No quadrante superior esquerdo, o que você vai ter lá? Principalmente, vai ter o estômago, vai ter o esôfago, você vai ter o baço, né? No quadrante inferior direito, você vai ter lá, ó, apêndice, ok? Apêndice. No quadrante inferior esquerdo, o que você vai ter? Cólon, né, descendente, cólon sigmoide, e aí você tem reto. Então, já dá uma identificação aqui de algumas patologias que podem estar cometendo essa região ali. Tá certo? E pode localizar por regiões. Quando as regiões, eles partem, eles chamam assim, região M, metade da clavícula. M, metade. Então, divide a região da clavícula pela metade. Ok? Metade. Aí, crista ilíaca. Ok? E o final do rebordo costal. Então, aí você tem as regiões. Região epigástrica, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo,
tá bem? Região lombar direita, região lombar esquerda, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, mesogástrica e região hipogástrica, tá bom? Então você consegue, então, ó, você consegue estabelecer também as regiões, tá certo? Região periumbilical ou mesogástrica, suprapúbica ou região hipogástrica, tá certo? Então tá lá, região epigástrica, mesogástrica, hipogástrica, tá certo? Muito bem. É importante conhecer quais são os sintomas mais específicos. Assim como no trato respiratório, os sintomas característicos, né, que mais acometem aqui. Então, o que nós temos no trato gastrointestinal? Dor. Como é que é essa dor? Então, eu tenho que saber como é que é essa dor. Porque dependendo da dor, você já sabe que é uma dor que eu vou ter dificuldade onde? Na localização. Tá certo? Por quê? Porque a fibra é transmitida por fibra tipo C, a via neoespinotalâmica. Eu não tenho somatotopia, que é o mapeamento das vísceras no córtex sensitivo, porque o organismo entende que é meu. Então, tá tudo certo, eu preciso só para manutenção. Pode apresentar quadros de náusea, vômito, né? Diarreia. Pode ter alterações nos hábitos intestinais, ok? Como a defecação, tá bem? Sangramento intestinal, icterícia, distensão abdominal, que também é um sinal que nós vamos ver daqui a pouco, pode ser grave, mas tem que ser avaliado, tá bem? Posso observar a presença de massa palpável, coceira, perda de apetite, ou seja, são sintomas mais comuns do trato gastrointestinal, tá bem? Bom, outra coisa, quando a gente está normal, quando você fica deitado para ser avaliado, normal, como é que fica o abdômen? O abdômen fica flácido. Às vezes a gente observa um movimento do trato gastrointestinal, mas é bem leve o movimento do trato gastrointestinal. Mas em situações que você observar distensão abdominal, tá bem? Distensão abdominal, ok? Náusea, vômito e principalmente o que? Dor e o peristaltismo do abdômen aumentado, você vê, chega a ver os movimentos da musculatura do abdômen e é um sinal de gravidade. Aí pode ser o que nós chamamos de 4F1T. O que é isso? Pode ser fluido na cavidade abdominal, pode ser feto, está grávida, flatos, presença de gases, fezes ou a presença de tumor. Tá bem? Ou a presença de tumor que está levando a um quadro de obstrução. Aí é grave. Então, toda vez que você diz distensão abdominal, você vai pensar nisso. Fluido, fetos, flatos, fezes ou tumor, que pode levar ao quê? Uma obstrução, a presença do quê? De flatos ali. Tá bem? Então, quando vê o distendido o abdômen, 4F1T. Fluido, fetos, flatos, fezes ou um quadro de tumor. Tá bem? Bom, em cima disso, é importante verificar o quê? A localização da dor. Como eu falei para vocês, se você conseguir localizar apenas o quadrante, tudo bem. Mas se você conseguir localizar através das regiões, ótimo, melhor ainda. Tá certo? Então, na região epigástrica, o que nós vamos ter principalmente na região epigástrica? Na região epigástrica, nós vamos ter o quê? Quadros de úlcera, né? Úlcera, gastrite, ok? Nós vamos ter aí. Quadro da região lombar. O que nós vamos ter na região lombar? Nós vamos ter quadro de quê? Cólica renal, certo? Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Na região periumbilical, gastroenterite, né? Diarreia, daquele, o pessoal brinca, né? Fala que dá um dilorimento na tripa, né? Ou seja, uma gastroenterite. Fossa ilíaca direita, ó, apendicite, tá bem? Apendicite. Fossa ilíaca esquerda, diverticulite, ok? Diverticulite. Região do hipocôndrio, o que nós vamos ter? Aí você pode ter desde quadros de hepatopatias, a vesícula fica bem no cantinho aqui assim, ou então o quê? Colilitíase, cálculo biliar, ou litíase biliar. Tá bem? Então é importante conhecer as regiões do abdômen e as vísceras, mais ou menos, por onde que elas se localizam. Tá certo? Outra coisa importante da região abdominal é conhecer os pontos dolorosos característicos.
Então, aqui na região do hipocôndrio, o que você tem aqui, ó? Você tem o ponto cístico da vesícula biliar. Bem no finalzinho aqui, você tem o ponto cístico, ok? Na região lombar aqui, ó, né, você tem, além do rim, você tem o ureter, tá bem? Então, você tem o ponto ureteral. Seriam os pontos, o quê? Pontos dolorosos. Aqui, ó, na fossa ilíaca direita, você tem um outro ponto importante. Qual que é o outro ponto importante? Ponto apendicular do apêndice. Tá certo? E aí você tem um ponto ureteral aqui e um ponto ureteral bem também na fossa ilíaca. Tá aqui outro ponto ureteral. Para que serve isso? Para você verificar o quê? Cálculo em trânsito. Cálculo renal em trânsito. Tá bem? Em trânsito. No ponto tifoideano, região o quê? Na região epigástrica, gastrite e úlcera. Tá bem? Tá lá, região epigástrica, ponto tifoideano, região o quê? Gastrite e úlcera. Então é importante você conhecer os pontos dolorosos, tá bem? Muito bem. A dor, ela pode apresentar no local ou se referir, olha só, pontos dolorosos. E o que é uma dor referida? É uma dor que dói no local da víscera e em outro local, que pode corresponder à víscera ou não. Tá bem? Pode corresponder à víscera ou não. Então, se você pegar, nós temos duas teorias que tentam explicar isso. A primeira teoria é dos folhetos embrionários. Aquela mesma célula, certo? Se multiplicou, ó, nos folhetos embrionários. Vocês lembram? Endoderma, ectoderma, né? Endoderma, ectoderma, mesoderma. Tá lá. Endoderma, ectoderma, mesoderma. Lembra dos folhetos embrionários? Aquela mesma célula que, por exemplo, deu origem, né? Deu origem ao coração, deu origem ao braço. Então, o cara que tem infarto, dói aonde? Dói onde está localizado o coração e dói no braço. Tá bem? Isso através do quê? Dos folhetos embrionários. A segunda teoria, né, é que fibras, né, vindas, né, da víscera, fibras vindas da víscera, onde está localizada aquela região, fazem convergência com fibras oriundas do quê? Da pele, onde localiza a víscera. Então, dói na região e é referida à superfície da pele. Então, por isso que na palpação é importante verificar isso aí. Tá bom? E outra teoria, vamos dizer assim, podemos dizer, é a disposição dos dermatos. Porque se você pegar o indivíduo, ele é dividido em dermatos. Certo? Ele é fatiado assim, ó, pela inervação. Tá bem? E não é assim, ó, que você observa, né? Ele em pé. Ele tem que observar ele assim, ó. Entendeu? Vamos dizer assim. E aí ele é fatiado aqui, ó. As inervações. Tá certo? Então, por exemplo, a inervação lá do coração também pega o braço. Então, por isso que dói no braço. Certo? O pâncreas é atravessado toda essa região. Então, dói toda essa região aqui. Tá bem? Então, é a dor referida. A dor se refere à superfície do corpo, porque fibras da pele, da víscera, fazem convergência com fibras da própria pele, onde está localizada a víscera. Tá bem? Então, por isso que, né, o indivíduo com cólica renal dói na região lombar, e você vai lá e dá um totozinho naquela região da pele, a pele não tinha nada a ver. Vai lá e dá vamos dizer assim, um punho de percussão naquela região, dói. A palpa, aquela região da pele está sensível. Então, porque faz convergência com a víscera. Então, a dor referida pode se referir na mesma região onde está localizada a víscera ou outra região que não tem nada a ver. Tá bem? Por exemplo, apendicite. Onde que dói? Ó, dói no ponto apendicular. Então, ponto apendicular dói aqui. Mas ela se refere também aonde? Na região periumbilical. Tá bom? Porque a inervação está aqui, ó. Pega também a região periumbilical. Tudo bem? Então, isso aí nós chamamos de dor referida. Tá? Se refere à superfície do corpo onde está a víscera, ou nem sempre se refere. E aí essas dores características, assim, para o médico é importante.
Por exemplo, cólica biliar, aonde que vai doer? Vai doer, vamos dividir aqui, ó. Né? Vai doer aonde? Vai doer no hipocôndrio direito, no ponto cístico, que está aqui o fígado, né? Muito bem. E de repente ela dói no ponto cístico aqui, no ponto apendicular, certo? E de repente dói lá onde? Na ponta da escápula. Fala, mas o que tem aqui? O Jesus aqui, o Genésio aqui. Aí você lembra, ó? Você dividir ele, ó, a inervação, ó. Então dói lá, e aí pega onde? Pega lá a ponta da escápula. Então a mesma inervação lá. Tá? Porque você tem que ver ele assim, ó, como um quadrúpede, né? Alguns ficaram assim, outros evoluíram, né? Mas tá lá, brincadeira, né? Então aí você consegue então estabelecer isso aqui, tá certo? Muito bem. Então as dores referidas são importantes para a semiologia, né? Por quê? Ela consegue estabelecer esse quadro aqui, tá bom? Muito bem. O tipo de dor, se é uma dor em queimação, aspecto, né? Lembra, ó, P, Q, R, S, T, na queixa principal do primeiro sintoma. Então, como é que é? O que provoca, o que paleia? A qualidade do sintoma, né? Então, nós estamos falando aqui em dor. Então, o paciente tem que descrever como que é a dor. Então, como é que é essa dor? Fala para mim, como é que é essa dor? Ele vai falar, é uma dor em queimação, é uma dor em cólica, uma cólica intensa, é penetrante. E aí, de acordo com isso aí, você já consegue estabelecer. Em queimação, você vai pensar o quê? Úlcera, né? Na região epigástrica. Na região epigástrica, você vai pensar em quê? Você vai pensar em gastrite e úlcera. Não é isso? Dor em cólica. Dor em cólica, você vai pensar o quê? No movimento do trato gastrointestinal. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, se estiver aumentado, dói. Então, tá lá, cólica biliar, diarreia, constipação, flatulência. Então, você vai pensar assim. Cólica intensa, né? Você vai pensar em quê? Vai pensar em apendicite, cólica renal, tá bem? Penetrante, né? Aí você vai pensar em quê? Pâncreas, né? Quando fica atravessado aqui assim, ó. Então, pensar em pâncreas. Então, é importante falar para o paciente, descrever a dor dele, tá bom? Para você estabelecer o quê? A qualidade do sintoma. Então, essa é uma queimação, essa é uma dor empontada, certo? No abdômen, quando tiver dor empontada, enfacada e alfinetada, está relacionado com o quê? Com a pleura, tá bem? Com a pleura, tá certo? É o que nós trabalhamos lá no respiratório. O que o paciente sente? O paciente sente dor empontada. Se estiver no pulmão, dor empontada, enfacada, aí está envolvendo a capa, né? A capa das vísceras. Uma dor pulsátil, cefaleia, dor em cólica, ó. Tudo que é uma víscera oca, intestino, útero, né? Uma dor surda, contínua, lombar, cólica renal. Dor constrictiva, vai apertando, apertando o peito, infarto agudo do miocárdio. Uma dor contínua que não para, ó, pancreatite, tá bem? Então é importante o paciente descrever o aspecto da dor, principalmente na região abdominal, por conta da dificuldade na localização, tá bem? Bom, então eu já sei os pontos dolorosos, eu sei naquela região também, aonde que dói os pontos dolorosos, e se tem uma radiação, né, que seria uma referida, né, se referem a outra região. E agora é importante saber também manobra ou posições que aliviam a dor. Aliviam a dor. Por exemplo, um indivíduo que tem um quadro de gastrite, né, onde o órgão afetado? O estômago. De repente, o arroto, né, a eructação melhora. Opa, então já vai trabalhando aí. Se ele tá com, se ele também está com um quadro de gastrite, de repente o quê? Ele vomitar melhora, também é importante. Tá certo? Saber. Ok? Vamos lá. Pancreatite, se ele inclinar para frente, o tronco, né? Inclinar todo o abdômen para frente, melhora. Né? É uma dor atravessada em todo o abdômen. Então dói, porque o pâncreas ele fica atravessado aqui. Então dói toda essa região aqui, e é só que a hora que ele inclina para frente, melhora. Ó, vai estar suspeitando. E como é que é a dor? Uma dor o quê? Penetrante, não é isso? Que é a qualidade do sintoma. Você vai pensar então o quê? Você vai pensar em pancreatite. Tá bem? Peritônio. Toda a região peritoneal, ou seja, a capa que reveste o abdômen total. Então tá lá, ó. A capa que reveste. Então tem as vísceras, né? O estômago, mas aqui a capa.
de todo o abdômen. Quando ele flexiona a perninha, melhora. Opa, flexão do joelho. Então ele vai pensar o quê? Em peritonite. Tá bem? Vai lá. Apêndice, né? Tá localizando na fossa ilíaca direita o apêndice. Muito bem, na fossa ilíaca direita. Então, se ele flexionar, né, encolher a perna, né, a coxa direita, melhora a apendicite. Então, uma posição que nós chamamos uma posição antiálgica, antidor. Então, você vai pensar o quê? Também é apendicite. Agora, vamos do lado de lá. Do lado de lá, você tem o cólon descendente, não é isso? Cólon sigmoide reto. Aí nós temos aqui as diverticulites, são as bolsinhas que se formam com o envelhecimento. Ela pode inflamar. Então, aí você vai pensar em quê? Quando o paciente flexiona, a coxa esquerda melhora. Vai pensar em diverticulite. Então, seja o quê? São posições antiálgicas que melhoram. Então, tem que conhecer os pontos dolorosos, se irradia para outro local e posições que aliviam. Tá bem? Por isso que lá na anamnésia, o P, o Q, o R, o S e o T. O que provoca, o que paleia. Tá bem? Então, tá falando em dor? Como é que é a dor? Né? Descreva para mim essa dor. Aonde que dói? Irradia em outro local? Então, isso aqui você vai na anamnese, você vai trabalhando. Por isso que o médico considera que uma boa anamnese, entendeu? O exame físico apenas complementa o quadro. Tá certo? Então, tá lá, ó. Divido em regiões e aí eu consigo estabelecer. Região epigástrica. Vai pensar em quê? Vai pensar, primeiramente, no estômago, não é isso? Gastrite úlcera. Região do hipocôndrio direito, você vai pensar em quê? Cálculo biliar. Tá bem? Cálculo biliar. Certo? Região do hipocôndrio esquerdo, aí você vai pensar também o quê? Gastrite. Então, dói no epigástrico se refere, né? Radia a hipocôndrio esquerdo. O pâncreas, ele fica atravessado aqui. Então, se o pâncreas fica atravessado aqui, ele vai doer tanto na região epigástrica, com o hipocôndrio direito, com o hipocôndrio esquerdo. Tem que ser cabeça, corpo, né? E cauda do pâncreas. Vamos lá. Flanco direito ou região lombar direita, você vai pensar em quê? Você vai pensar em cálculo renal. Tá bem? Cálculo renal, infecção urinária. Tá certo? Lá do lado esquerdo, do mesmo jeito, cálculo renal. Aí, como já tem o cólon, né? Transverso e descendente, você vai pensar também o quê? Doença diverticular. Na região periumbilical, você vai pensar em quê? Você vai pensar em um quadro infeccioso do trato gastrointestinal, uma diarreia. Tá bom? Também pensando em quê? Em apendicite, porque se refere também nessa região. Fossa ilíaca direita, você vai pensar em quê? Vai pensar o quê? Vai pensar em apêndice, apendicite. Tá bem? Fossa ilíaca esquerda, vai pensar em quê? Em doença diverticular. Tá certo? Região hipogástrica. Aqui não fica a bexiga, então nós vamos falar em quê? Infecção urinária. Tá bem? Infecção urinária. Então, de acordo com a região, você consegue estabelecer o quê? A possível órgão acometido. Tá bem? E a possível, abre aspas, processo que está acontecendo. Tá bom? Dentro daqueles sinais e sintomas, é importante verificar o quê? Os sinais de gravidade. Então, ó, vômito, em borra de café, é indicativo do quê? Sangramento do trato gastrointestinal alto. Ok? Então, vômito, em borra de café, sangramento do trato gastrointestinal alto. Vamos lá. Fezes, escura, parecendo piche, é indicativo do quê? Sangramento do intestino, mais no intestino o quê? No trato gastrointestinal baixo. Especificamente mais aonde? Mais no intestino delgado. Tá bem? Sangue vivo. Você vai dar a entender o quê? Hemorroida ou também o quê? CA de reto. Tá certo? Não posso também esquecer isso aqui. Uma simples hemorroida ou um quadro mais grave, CA de reto. Tá certo? Então, fezes escuras, parecendo peixe, sangramento do intestino delgado.
Porque demora mais, não é isso? Se sangrar aqui, o que acontece? Até chegar lá, né, no reto, o que acontece? Ele vai ficando enegrecido, né? O sangue vai ficando enegrecido. Agora, quando você estiver lá no reto, né, o sangue mais vivo, que é indicativo do quê? Já é indicativo de quadros de hemorroida, né, ou CA de reto, ou até mesmo uma diverticulite, né? O sangramento por conta de uma diverticulite ali. Bom, tirando esses aspectos de semiologia, nós vamos então partir agora por quê? Para inspecionar. Nós vamos fazer uma inspeção do paciente. E a inspeção ela é estática, ela pode ser realizada de forma estática e uma inspeção dinâmica. Tá bem? Então apenas eu vou o quê? Apenas eu vou ver características importantes no abdômen do paciente. Tá bom? Aí vem a posição do paciente deitado, não é isso? Normalmente, como é que tem que ficar o abdômen? Flácido. Tá bem? Não pode estar rígido, está flácido. O cara pode ter lá a barriguinha de tanquinho, mas quando ele deita tranquilo, ali tem que estar flácido. Certo? Bom, então você começa o quê? Primeiramente, o quê? A inspecionar. Se você lembrar lá do trato respiratório, como é que era? Eu começava com a inspeção, palpação, percussão e ausculta. Tá certo? Agora aqui no trato, presta atenção, isso aqui, ó, no trato respiratório é assim. No trato gastrointestinal, como é que é? Primeiramente, eu vou inspecionar, eu vou, primeiramente, depois auscultar, depois eu vou percutir e, por último, eu vou palpar. Por que isso? Porque se você começar a palpar primeiro, vai alterar o quê? Se você apalpar primeiro, vai alterar a sua ausculta. Tá bem? Então, primeiramente, você inspeciona, ausculta apenas com o estetoscópio, vai lá dar, né, dígito digital ou punho em percussão, dependendo do quadro, delimitando, né, a questão das vísceras, certo? Para depois você fazer o quê? A palpação. Porque a hora que você faz a palpação, você movimenta fezes e gases. E aí altera o quê? Altera a sua ausculta. Tudo bem? Então, trato respiratório é inspeção, certo? Eu vou palpar, percutir e auscultar. Aqui eu inverto. Eu venho a ausculta em segundo. Depois eu vou percutir, por último eu vou palpar. Você vai palpar, você vai movimentar isso aqui. E aí altera a sua ausculta. Tá bem? Bom, no exame abdominal é importante eu já saber o que? Onde começa, né? Tá lá processo tifoide, rebordo costal, crista ilíaca, né? Crista ilíaca, então fecha o quê? Fecha a região abdominal. Tá certo? Fecha a região abdominal. É importante saber que também o baço, aqui, ó, tem o que eles chamam de espaço de Trauber. Tá? O que é esse espaço de Trauber? É um espaço que fica vazio, tá bem? Tá lá, o baço ele fica lá alojado, né, dentro do gradiente costal, né, ou seja, atrás das costelas, e essa região aqui fica o quê? Abre aspas, sem víscera, que ele chama de espaço. E aí é que vai ficar o quê? Quando você bater, vai ter o quê? Um quadro de timpanismo nessa região. Só grava isso aqui por enquanto, tá bom? Bom, como eu falei, pode ser uma inspeção estática ou uma inspeção que dinâmica. Na inspeção estática, o que você vai observar? Posições do paciente, lembra da posição que alivia, posição que melhora a dor? Então, a posição do paciente. Você vai observar que tipo de abdômen, você vai observar abaulamento, retrações, cicatrizes, como é que está a pele, a tungência venosa, como é que está o enchimento venoso, isso aí na estática. Na dinâmica, você vai observar hérnia, a respiração, os movimentos peristálticos do abdômen, tá bem? E aí auscultar as pulsações, tá bom? Então vamos lá. Lembra, na estática, o que a gente vai observar? As posições, o quê? As posições que aliviam a dor, ou seja, a posição do paciente, se é ortostática, em pé, sem decúbito. Então lá, se inclinou para a frente com dor, né? Pancreatite. Flexionou os dois joelhos, peritonite. Direita, coxa direita, apendicite.
Coxa esquerda, diverticulite. Então, essas posições antiálgicas é importante para você já identificar. Só na inspeção. Tá? Chegou, o paciente está flexionado a coxa direita. Opa! Aí você por que está flexionada a coxa direita? Ah, porque assim alivia a minha dor. Aí ele já vai descrevendo os outros fatores. Bom, beleza. Então, você já vai estar trabalhando. Outra coisa, observar o tipo do abdômen. Nós temos o abdômen, né, plano. Não é isso? Nós temos o abdômen escavato. E temos o abdômen o quê? Globoso. Tá bem? No abdômen, vamos lá, abdômen globoso. Ele é sinal do quê? É sinal de obesidade. Ou também é chamado em avental. Por quê? Fica parecendo o quê? Um avental. Tá bem? Bom, é sinal do quê? De obesidade. Beleza. Mas você tem patologias que também deixam o abdômen com aspecto globoso. Aqui, o que nós temos aqui, ó? Ó, fígado, não é isso? Tá aqui, fígado. Quando ele aumenta, né? Ó, aumentado, você tem o quê? Hepatomegalia. Hepatomegalia. O baço fica lá no rebordo costal. Mas quando ele está aumentado, nós temos o quê? Esplenomegalia. Então, nesse paciente aqui, eu tenho uma hepatoesplenomegalia. Tá certo? Hepatoesplenomegalia. O mesmo que a gente observa aqui, ó. Hepatoesplenomegalia. Tá bom? Aí dá uma característica no abdômen o quê? Globoso. Então, abdômen globoso não é só o quê? Sinal de obesidade. Tá certo? Olha lá, o bratáquio, né? É característico do quê? É característico também no quadro de ascite. O que é ascite? Então, você tem o fígado, ele entrou o quê? Num quadro de cirrose. Tá lá. Então, você tem a veia porta. Então, o que acontece? Aumenta a pressão, aumenta a permeabilidade. O que acontece? Extravasamento de fluido para onde? Extravasamento de fluido para a cavidade abdominal. Quando começa a acumular, certo? Fluido na cavidade abdominal, aí desenvolve o que nós chamamos de ascite. É fluido. Fluido na cavidade o quê? Abdominal. E aí dá esse tipo de abdômen que é batráquico. Ok? Muito bem. O escavato, né? Que é característico aqui, principalmente aqui, caquexia, né? Ó, escavato. Caquexia. Né? Aqui com carcinoma de cólon, né? Certo? Outra coisa importante apenas inspecionar é verificar o que? A presença de cicatrizes cirúrgicas, né? Cicatriz. Então você tem lá a cicatriz no ponto apendicular, ou também chamado de ponto de McBurney. Significa que o indivíduo o quê? Retirou o apêndice. Certo? Então, se tiver com dor na fossa ilíaca direita, é outra coisa, menos o quê? O apêndice, porque já tirou, então não tem. Você tem a cicatriz também, o quê? Retirada o quê? Da vesícula biliar, apesar que muitos procedimentos hoje estão sendo feitos o quê? Através da vídeo, né? Através de vídeo. Então, aí você só vê só pontinhos. Mas, se tiver aqui o sinalzinho a cicatriz aqui, você já sabe que é o quê? Uma retirada da vesícula biliar. Tá bom? Na região suprapúbica, né? Você vai ver o quê? Cicatriz de corte cesariana. Tá certo? Cesariana. Tá bom? No flanco, né? No flanco direito ou flanco esquerdo, você vai ver o quê? A retirada, né? Ou cirurgias renais. Então, você vai ver também cirurgias renais, isso daqui. Certo? Muito bem. A retirada do útero, né? Você tem a retirada do útero também, que aí é outra cicatriz também nessa região aqui. Ou seja, a presença de cicatriz já te dá indícios de alguns processos patológicos, algumas intervenções nos órgãos abdominais. Tá bom? Bom, ainda na estática, vamos observar os abaulamentos e retrações. O que a gente vai observar? Abaulamento, principalmente no lactente, na região umbilical. O que é indicativo? É indicativo de hérnia. Tá lá, abaulamento, hérnia. Olha lá, hérnia, 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 hérnia.
ok? Então, a presença de hérnia, certo? Vamos lá. Ainda na estática, vamos observar o quê? A pele e os anexos. Então, lá, o paciente está ictérico, ó, com icterícia, indicativo do quê? Hepatopatia. Tá bem? Hepatopatia. Certo? Presença de xantomas, né? E com coceira. Hepatopatia também. Bom, se o fígado, né, produz fator de coagulação, o que a gente vai observar? Se o fígado produz fator de coagulação, vai estar o quê? Comprometido os fatores de coagulação. Como é que vai ficar os vasos? Vão ficar mais fácil de romper. Aí você vai observar o que nós chamamos de névoa em aranha. Pressiona na região e aí surge o quê? Vários vasinhos ao redor aqui assim, ó. Névoa em aranha. Tá bem? É indicativo do quê? Hepatopatia na região abdominal ou na face também do indivíduo. Tá aqui, ó. Névoa em aranha, ó. Certo? Rompendo assim. Você já sabe então que é um quadro. Tá bem? Ginecomastia, por exemplo, do homem. Hepatopatia. Então, quadro de hepatopatia, ó. Certo? Porque do colesterol, eu vou dar origem ao quê? Vou dar origem, posteriormente, aos androgênicos, e androgênicos, posteriormente, ao quê? Aos hormônios masculinos. Então, está tendo desvio. Ao invés de produzir testosterona, está produzindo o quê? Estrogênio. Tá? E tem o quê? A ginecomastia. Então, é importante verificar isso aí. Hiperemia palmar, hepatopatia. Presença de equimose, ó. Uma coisa é hematominha, isso aqui é um hematoma. Agora, equimose, ó, na região lombar, pancreatite. Certo? Pancreatite. Cirrose, aí vamos. Bem? Então, ó, também, ó, equimose nos flancos, né? Também é indicativo, chamado de Gray Tuner. É um sinal propedêutico importante. Tá certo? Hematoma na região periumbilical, ao redor da região periumbilical, é também chamado de sinal de Cullen. Também é um sinal propedêutico importante, só que é uma propedêutica limitadíssima. O que significa uma propedêutica limitadíssima? A gente não vai chegar a ver isso na farmácia. Tá bem? Mas você já sabe o que acontece, ó. Equimose, né? Equimose é hematomão, na região periumbilical. E equimose na região lombar, então é sinal de Gray e aqui é sinal de Cullen. É indicativo de patologia no pâncreas. Tá certo? Então tá lá, ó. Sinal de Cullen e sinal de Gray. Equimose na região lombar. Tá bom? Aqui fica mais claro, ó. Lombar, sinal de Gray Tuner. Região periumbilical, sinal de Cullen. É indicativo do quê? Pâncreas. Tá bom? Então, ainda na inspeção, o que a gente tinha que observar? O que é tungência venosa, não é isso? Tungência venosa. Então, se eu tenho uma hepatopatia, né, que leva a obstrução, tá? Da veia cava, o que acontece? Se eu obstruir a veia cava, ela vai o quê? Através das circulações colaterais, ela vai tentar compensar essa obstrução. Certo? Vai o quê? Aumentar a tungência venosa das colaterais. Tá bem? E aí, como é que fica? Fica o quê? Uma tungência venosa que nós chamamos do quê? Em cabeça de medusa, ou seja, ao redor da região umbilical, aumenta a tungência venosa, fica mais cheio os vasos, posso dizer assim. Aí tá lá, é chamada de cabeça de medusa, ao redor da região periumbilical. Isso aonde o quê? Obstrução na veia porta. Tá? Resultante do quê? Resultante de uma hepatopatia. Quando eu falo hepatopatia, estou falando de cirrose, estou falando de hepatite, né? Ou uma hepatite que leva a um quadro cirrótico. Tá bem? Vamos lá. Quando eu tenho a obstrução da veia cava, agora eu estou falando em cima aqui, ela vai também estabelecer o quê? As colaterais. Para tentar compensar isso aqui. Tá bem? A circulação está obstruída aqui, o sangue vai circular por outra via. Então, ele vai tentar trabalhar as colaterais. Então, a gente observa aqui as colaterais. Tá bem? Ó? Isso aqui é indicativo do quê? Obstrução da veia cava. Então, ele tenta estabelecer o quê? As colaterais. Tá bem? Tudo bem. A gente observa, ó, né? Obstrução da veia porta. Da veia porta estabelece o quê? As colaterais. Aí, o fluxo venoso. Então, vamos lá.
Na região umbilical, estabelece o quê? As colaterais. Então, obstruiu aqui, ela vai estabelecer as colaterais. Obstrução, agora, da veia cava, não é isso? Como é que vai acontecer? Vai aumentar o quê? As colaterais aqui também. Também, então, de acordo com a obstrução, veia porta ou veia cava, você, então, tem uma mudança do fluxo sanguíneo venoso, tá certo? Bom, aí nós terminamos a estática, vamos para a dinâmica, tá bom? Então, a dinâmica, você consegue observar a hérnia na estática, né? Você consegue observar quando tem uma hérnia visível. E quando o paciente se queixa assim, só estou apenas uma queimação na região inguinal. Então, é importante você verificar. Então, aqui nem precisa nem falar, né? Hérnia, hérnia. Beleza, tá certo? Mas tem situações que o paciente tem apenas uma leve o quê? Né? Abaulamento. E aí você tem que confirmar. Aí pega o quê? Através da dinâmica. Né? Então, o que você pede? Coloca a mão no local da região e pede para o paciente tossir ou para o paciente o quê? Soprar. Assim, ó. Muito bem. Soprou, você vai sentir o quê? Vai sentir o abaulamento na mão. Daí a palpação. É indicativo do quê? Aí é indicativo de hérnia. Isso aqui é uma inspeção o quê? Dinâmica. Tá bom? Então, normalmente ela dá o quê? Dá na região inguinal, de forma o quê? Direta. E às vezes ela dá indireta. Certo? Onde que vai dar? Lá no testículo. Aí, normalmente, o que o médico faz? Paralelo ao pênis aqui, ele coloca o dedo, tá bem? E pede para o paciente tossir ou soprar. Se tiver hérnia, vai empurrar o dedo dele. Tá bem? Vai dar uma empurradinha no dedo. Ele já sabe que está tendo o quê? Entre os músculos aqui, parte do intestino está tentando, daqui a pouco, desenvolve o quê? Uma hérnia nessa região aqui. Ou seja, a expiração forçada. Ou tossindo ou soprando, né? Você consegue, então, identificar essa presença de hérnia. Tudo bem? Os movimentos peristálticos, não é importante. Como é que tem que estar? O abdômen tem que estar flácido. E aí você vai observar o quê? Os movimentos peristálticos. O que é o movimento peristáltico? Peristaltismo, trato gastrointestinal. O que tem ali? Fezes e gases. Então aí você vai observar. Tá? Movimentos leves peristálticos. Agora, quando você observar, então, normalmente tem que estar o quê? Flácido. Mas quando você observar abdômen rígido, lembra? Era o quê? 4F, 1T. Fezes, flatos ou fetos e um tumor que pode levar o quê? Um quadro de obstrução. Então, quando você observar abdômen rígido, né? Dor, é claro, né? Abdômen rígido, e o peristaltismo visível, opa, é sinal do quê? Obstrução. E esse peristaltismo visível nós chamamos de onda de Kussmaul. Então, você conseguir visualizar isso aqui, ó, né? Abdômen rígido. E esse movimento aqui, ó, de toda a musculatura, como se estivesse fazendo, parado, fazendo o quê? Abdômen. Aí, o que? Indicativo de obstrução. Tá lá. Tá bem? Obstrução intestinal. Tudo bem? Olha lá. Olha lá o movimento. Né? Como se estivesse fazendo o quê? Um abdômen parado. Isso aí é indicativo do quê? Obstrução intestinal. Tá bem? É importante de massas, né? Por exemplo, aneurisma da aorta, você vai observar a presença de massa. Tá certo? Então, na inspeção, você fecha esse quadro aí. Tá bem? Depois nós vamos observar o quê? A ausculta. Certo? Para isso é necessário a gente lembrar de quais são os componentes do estetoscópio. Então nós temos as olivas, a haste metálica, não é isso? Nós temos ali os tubos de borracha e aqui eu tenho o receptor, que tem dois componentes. Diafragma e o quê? Virou campânula. Lembrando que tem um buraquinho aqui que você tem que fechar, né? Fecha para a campânula, tapa o diafragma. Fecha para o diafragma, tapa para a campânula. Tá bem, ó? Sempre bom lembrar que tem que abrir e fechar aquilo ali. Eu vejo muito aluno falando assim, não estou escutando nada. É claro, está fechado para o diafragma, aberto para a campana, como é que tu vai escutar? Não vai escutar. Nada. Tá bom? Então é importante verificar isso aí. Muito bem, então num ambiente tranquilo,
permanência, né, no estetoscópio pelo menos de 1 a 2 minutos naquela região e observar em cada região pelo menos 3 pontos. Certo? O que você vai observar? Os ruídos intestinais, os borbulhos ou borbulhamentos. Tá certo? Borbulhamento. Em cada ponto, 1 a 2 minutos. É o que você vai observar, como se estivesse vendo ou auscultando o quê? O ruído de fluido dentro de um cano. Certo? Então, isso é normal. Então, ele não pode estar aumentado demais, que indica o quê? Quadros de diarreia. E não pode estar o quê? Reduzido demais. Você tem que escutar, porque aí você leva um quadro o quê? Peritonite, ilho paralítico. Então, você tem que auscultar os movimentos peristálticos. Se tiver aumentado, infecções do trato gastrointestinal. Se tiver diminuído, também não é bom. Tá certo? Muito bem. Você vai colocar o estetoscópio e sempre no sentido o quê? Sempre no sentido o quê? Horário. Tá bom? E sempre em 3 pontos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 a 2 minutinhos ali. Tá bom? Então, você vai observar também. Isso aqui, pessoal, eu estou citando, né, da importância que faz parte da ausculta, mas eu nunca vi um médico auscultar os pontos das artérias no abdômen. Certo? O que ele consegue observar? Sopros, aneurismas, aí ó, aneurisma aqui da aorta, né? Mas eu nunca vi nem cardiologista fazer isso aqui. Mas ele é importante fazer, né? Ele deveria estar fazendo, né? Percussão. O que é percussão? Né? Dedo no dedo ou punho em percussão, que não fazer dedo no dedo. O que a gente vai observar? Presença de irritação, delimitação de víscera, reconhecimento de ascite, delimitação de bexiga. Então, isso é importante. Doenças renais, né? E o timpanismo. Da mesma forma, nós vamos observar o quê? Principalmente em 3 pontos e no sentido o quê? No sentido horário. Como é que é essa percussão? É percussão o quê? É dígito digital. Dedo no dedo. Dedo no dedo. Tá bem? Então, é dedo no dedo. Dedo no dedo. Tá certo? O que a gente vai observar? Né? Em 3 pontos, sempre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E no sentido horário. Tá bom? O que nós vamos observar? Aonde tem víscera, ó, fígado. Qual que é o som? Maciez. Ok? Aonde tem víscera, maciez. Tá certo? E aqui no abdômen, o que nós vamos observar? Onde tem o intestino? Timpanismo. Tá certo? Timpanismo. Tranquilo? Então o médico ele começa, ele determina aqui, ó, né? Mamilo, através da percussão, ele sabe o tamanho da víscera. Ele começa aqui processo tifoide até, né, na região epigástrica. Então ele determina aqui. Se tiver aumentado isso aqui, ó, né? Então vem lá. Maciez, 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 maciez. Ok, aqui de 8 a 12 centímetros. Beleza. Aqui da região do processo tifoide. Maciez, 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 maciez. Beleza. Então, o fígado tá beleza. Aí se ele começa maciez, maciez, maciez. Opa, passou no reborde costal. Maciez, 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 maciez. O indivíduo está com hepatomegalia. Então ele consegue, através da percussão, consegue determinar o que? O tamanho da víscera. Tá bom? Então serve para a questão de hepatimetria, determinar o víscera. Ok? Tudo bem. Vai lá, ó. Certo? Maciez, 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 até no rebordo. Beleza. Aqui, maciez, maciez, maciez. Beleza, então tá normal. Se isso aqui tiver aumentado, o que acontece? Tá aumento do fígado. Tá bem? Então ele tá lá, estabelece, ó. Maciez, 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 maciez. Maciez, maciez. Se tiver aumentado, significa que o fígado está aumentado. Tá bem? Então tá lá, ó. 12 centímetros. Do processo tifoide até a região epigástrica, 8 centímetros. Se isso aqui tiver aumentado, né? O que eu tenho? Eu tenho um quadro de hepatopatia. Tá bom?
Tranquilo? Aí você tem várias outras metodologias. O importante também, como é que tem que estar a região abdominal? Vamos voltar lá. Como é que tem que estar a região abdominal aqui? Timpânica. Então você pode também, ó, lembra dos 3 pontos? 1, 2, 3, timpania. Então aqui tem timpano, timpano, timpano. Aí vem aqui, timpano, opa, maciez. Aqui o que pode ser num paciente normal? Fezes, certo? Tá? Fezes. Então você pode observar isso aqui, ó, né? Principalmente através do quê? Da percussão. Tá bem? Agora se você observar a presença, né? Percutir, onde tem que estar timpânico, né? E observar maciez também. Aí também tem que pensar. Se não for fezes, ali tem o que? Tem massa, tem tumor. Tá bem? Tudo bem. Aí tem várias. Você pode fazer com estetoscópio também, sem problema nenhum. Bom, e aí através da percussão você também tem alguns sinais, né? Como é que tem que estar aqui? Tem que estar maciez. Mas se tiver o quê? Se tiver, né, na percussão timpânico no fígado, é indicativo do quê? Abscesso hepático. Não tem que estar maciez aqui? Se tiver timpânico, é indicativo do quê? Um abscesso hepático. É chamado de torres homini, né? Torres homini. É um sinal importante. Tá bom? Então tá lá, né? Timpanismo, né? Timpanismo no compartimento hepático, sinal de torres homini. Certo? O espaço de Trauber, que é aqui, ele vai estar sempre o quê? Timpânico. Porque o baço ele fica alojado aqui, né? No rebordo, no gradiente costal. Certo? Então tá lá, ó. Aqui, ó, o baço está aqui. Aqui tem que estar o quê? Timpânico. Certo? Se tiver maciço, ele está tendo o quê? Esplenomegalia, aumento do baço. Tá certo? Tá lá, aqui é o espaço de Trauber. Então, se toda vez que você bater aqui, né, do lado esquerdo, ele vai estar o quê? Timpânico, né? Só vai estar maciço se tiver o quê? Presença do aumento de baço. Então tá lá, ó. Lembra lá, ó? Espaço de Trauber. Ele só vai, aqui tem que estar timpânico. Espaço de Trauber. Se tiver maciço, o que eu tenho? Eu tenho aumento do baço, que nós chamamos de esplenomegalia. Tá bem? Anemia hemolítica, né? Que o baço é o cemitério das hemácias. Então, quase de anemia, aumenta muito o baço por conta da tentativa de o quê? De reaproveitar as hemácias ali, né? Certo? Ainda na percussão, você consegue determinar isso daí. E aí partimos o quê? Partimos para a palpação. Tá bem? Palpação, muito bem. A palpação pode ser uma palpação superficial ou uma palpação mais o quê? Uma palpação mais profunda. O que você vai observar na palpação? Irritação peritoneal, presença de massa, tá bem? E os médicos, aí não é atribuição nossa, através da palpação, ele consegue determinar o quê? Os rebordos das vísceras, tá certo? Então tá lá, palpação superficial profunda, fígado, baço, rim. Por quê? Deus, quando fez o homem, fez as coisas certas, tá bem? Você pega só o quê? O rebordo. Porque, olha, observe onde que fica, né? Onde que fica as vísceras? Ela fica o quê? Atrás do gradiente costal. Fica guardado. Por quê? Para isso aqui servir como um escudo para as vísceras. Então, você só consegue detectar aqui o quê? O rebordo dela. As bordas, pode melhor dizendo. Ela só vai ser palpável em situações patológicas. Tá bem? Você não consegue apalpar a víscera, a vesícula biliar. Só vai apalpar ela se ela estiver inflamada. Tá bem? Você não consegue apalpar todo o fígado, porque ele está lá atrás da costela. Só vai observar ele, apalpar ele, se ele tiver o quê? Aumentado. Você só consegue apalpar o quê? O rebordo dele. Tá certo? Então ela pode ser superficial e profunda. Tá bem? Superficial profundo, você consegue delimitar o quê? O rebordo. Rebordo, as pontinhas das vísceras, né? Então, verifica irritação peritoneal, né? Que é o sinal de Bloomberg, nós vamos ver daqui a pouco. Aí, a palpação, ó. Você consegue só os rebordos das vísceras, quando o paciente está normal. Só vai verificar ele aumentado se tiver o quê? Em situações patológicas. Então, você vai observar a borda, lisa, regular, mole. Mas quem que faz isso? O médico.
tá bom? O médico faz isso. No rim, você consegue só observar a ponta dele também, tá bom? Porque ele está lá atrás do gradiente costal. Então, só a pontinha dele. Você não consegue palpar ele como um todo, tá bem? Tem limitação propedêutica nele aqui. Então, você consegue verificar o polo ali, tá? Só o polo do rim, só a ponta dele aqui, tá bem? Bom, e agora vem o que? O que interessa. Eu entendi de maneira como que é a estrutura, o exame do abdômen. Agora nós vamos verificar os sinais, né, propedêuticos importantes na farmácia, tá bom? Nós temos vários sinais que indicam que sinais de gravidade, algumas patologias, que é o sinal de Bloomberg, sinal de Torres-Homem, sinal de Murphy, sinal de Joubert, sinal giordiano, sinal de Gray-Tunner, sinal de Cullen. Lembrando que isso aqui, ó, é extremamente o quê? É uma propedêutica limitada. O que é uma propedêutica limitada? Não vamos ver corriqueiramente. Pesquisa de acídico também não vamos fazer isso corriqueiramente. Né? E o sinal de gravidade, que é o quê? As ondas que costumam, que é o peristaltismo, que é indicativo do quê? Obstrução. Tá bom? Então vamos lá. Passo a passo. Para que serve? Sinal de Bloomberg serve para verificar o quê? Irritação peritoneal. Sinal de Torres-Homem para verificar o quê? Abscesso hepático ou qualquer o quê? Processo colitíase também. Sinal de Murphy, colitíase. Sinal de Joubert, né? Ruptura da víscera. E esses 4 sinais aqui, ó, né? Sinal de Rovinski, psoas, obturador, esqueci de colocar aqui, né? Que é o sinal de dor à palpação no ponto apendicular, que fecha o 4º sinal, é indicativo do quê? De apendicite. E o sinal giordiano, né? Que é um indicativo do quê? De pielonefrite. Então vamos lá. Irritação peritoneal do abdômen. Então o indivíduo fez uma cirurgia abdominal, deu um quadro infeccioso, ou seja, na cavidade do abdômen, não na víscera, mas na cavidade. Então como é que fica o abdômen? Tem que estar flácido. Eu vou verificar a irritação de que forma? Eu comprimo o abdômen e solto. Ó, comprime e solta. Se ele sentir dor, a descompressão, sinal de Bloomberg positivo. Tá bem? É indicação do quê? Peritonite ou irritação peritoneal. Então, o sinal de Bloomberg é o quê? Dor à descompressão. Tá bem? Então, é indicativo de irritação peritoneal. Tá bem? Sinal de Bloomberg. E aí, onde você vai fazendo? Você vai fazendo isso aqui, ó. Nos 3 pontos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em todo o que? Abdômen, seguindo o quê? Seguindo a palpação. Tá bem? Vamos lá agora. Sinal de Torres-Homem. Então, você vai colocar a mão sobre o quê? Sobre, né, o compartimento hepático e vai dar uma leve pancadinha, que isso aqui nós chamamos de punho-percussão. Punho-percussão. Então, punho-percussão no quadrante superior direito e o paciente sentir dor, é sinal Torres-Homem positivo. É indicativo do quê? Patologias no fígado e na vesícula. Ponto. Tá? Desde a hepatopatia, tá bem? A hepatite até o quê? Uma pedra, né? Ou colitíase. Certo? Outro sinal importante, sinal de Murphy. Sinal de Murphy, lembra? Rebordo costal. Não é isso? No finalzinho aqui, ó. Ponto cístico. Muito bem. Ponto cístico da vesícula biliar. Então, o que você vai fazer? Pede para o paciente inspirar e expirar. Depois, na hora que ele inspirar de novo, você aperta. Apertou, o que acontece? Você vai sentir o quê? Vai sentir a vesícula. Aí dói. Dor. Na compressão do ponto cístico. Tá bem? É indicativo do quê? Pedra na vesícula biliar. Tá bem? Pedra ou colilitíase. Então, sinal de Murphy, colilitíase. Sinal de Joubert. Aí nós vamos o quê, né? Dedo no dedo, no fígado. Certo? Como é que tem que estar aqui? Tem que estar apresentando um quadro de maciez. Se tiver timpânico, é indicativo do quê? Se tiver timpanismo, né, no compartimento hepático, é indicativo de ruptura, né, da víscera. Então, sinal de Joubert, sinal de ruptura, né? Sinal de ruptura. É diferente do Torres-Homem, que é abscesso, né? Punho-percussão.
Agora vamos para o apêndice, tá bem? Vamos lá para o apêndice. Apêndice, vamos lá. Primeiro, sinal de Bloomberg, ou também sinal de McBurney. Ó, Bloomberg, você viu, professor, mas o Bloomberg não era a dor à descompressão? Era a dor à descompressão. Então, são 4 sinais de apendicite, ó. Sinal de Bloomberg, sinal de Rovinski, psoas, sinal e obturador. Tá certo? Vamos lá. Professor, mas sinal de Bloomberg naquele que apalpava todo o abdômen? Mas, ó, num ponto específico, então, sinal de Bloomberg no ponto apendicular, ou seja, no ponto também conhecido como McBurney, ou seja, no ponto apendicular e ponto McBurney é a mesma coisa, tá bem? Então, sinal de Bloomberg, ou seja, o sinal de Bloomberg é o quê? Dor à descompressão, aperta e solta, dói. Então, dor à descompressão no ponto de McBurney, ou seja, no ponto apendicular, positivo, um ponto, né, um sinal importante para apêndice. Como é que esse ponto apendicular, o McBurney? Cicatriz umbilical, crista ilíaca no meio. Então, olha lá, aperta, solta, dói, sinal de Bloomberg positivo. Então, tá lá, ó. Cicatriz umbilical, crista, no meio. Apalpou, soltou, sinal de Bloomberg positivo. Um sinal. Qual que é o outro sinal? Lembra que a dor pode ser referida? Né? Então, o que você vai fazer? Ó, o apêndice está aqui. Cicatriz umbilical, crista, tá o ponto apendicular. Ou seja, o apêndice está aqui. Ok? Você vai fazer o quê? Vai comprimir e soltar. Aonde? No quadrante esquerdo. Então, aqui, ó, quadrante direito, esquerdo. Então, ó, comprime no quadrante esquerdo. Dói no quadrante direito. Sinal de Rovinski positivo. Então, a dor, né, a descompressão do quadrante esquerdo. Né? Dor no quadrante direito com a compressão, descompressão do quadrante esquerdo. Então, ou seja, apalpa o quadrante, né, inferior esquerdo, dói no quadrante superior direito. Sinal de Rovinski. Beleza? Muito bem. Sinal de psoas, do músculo psoas. Aonde que está o músculo psoas? Está lá no quadril, ó. Muito bem. O apêndice, quando está inflamado, adere ao músculo. Tá bem? Adere ao músculo psoas. Aderiu ao músculo psoas. Então, o que você pede para o paciente? Pede para o paciente deitar em decúbito lateral esquerdo. Decúbito lateral esquerdo. E estica a perna dele para trás. Tá bem? Se ele doer, por quê? Esticou, ó. Estica o músculo e puxa também o apêndice. E aí o cara sente dor. Então, aí sinal de psoas. Tá bem? Mesma coisa aqui, ó. Então, ó, ele está aderido, o apêndice inflamado aderido no músculo. Quando você faz esse movimento aqui, ó, o que acontece? Você estica o músculo e também estica o apêndice. Aí o cara sente o quê? Dor. Sinal de psoas. Obturador. Ele pode aderir no psoas e pode aderir também no quê? No músculo obturador. Tá bem? Tá lá, aderido no obturador. O que faz, então? Pede para o paciente o quê? Rotacionar. Fazer um movimento de rotação. Né? Rotacionamento na coxa. Doeu, sinal de obturador. Tá certo? Então, fechou o apêndice nos 4 sinais. De novo, apêndice. Sinal de Bloomberg. Dor à descompressão no ponto apendicular. Rovinski. Dor à descompressão, entendeu? No quadrante inferior esquerdo. Então, apalpa o quadrante inferior esquerdo, solta, doeu no quadrante inferior direito. Sinal de Rovinski. Sinal de psoas. Decúbito lateral, puxa a perna para trás. Doeu, apêndice. Sinal de obturador. Paciente decúbito, né? Pede para ele fazer o movimento rotacional da coxa. Doeu, fecha 4 sinais de apêndice. Sinal de Jordiano, ó. Lembra, o rim está aqui. Punho percussão, ó. Punho percussão apresentou dor, é sinal do quê? Alguma patologia renal. Tá bem? Agora vamos lá. Lembra dos pontos? Ponto ureteral, nós temos 2 locais. Próximo da cicatriz umbilical,
né? No mesmo paralelo aqui, ó, cicatriz umbilical. E próximo ao quê? Ao ponto apendicular. Então, vamos lá, sinal geordiano positivo, doeu. Aí você quer saber se está em trânsito, vai lá, faz a palpação o quê? Profunda onde? No ponto ureteral, doeu. Mais embaixo aqui no ponto ureteral, doeu, é indicativo o quê? Cálculo renal em trânsito. Também você tem essa palpação. Aí vamos para a propedêutica mais limitada, né? Não é em qualquer situação, é situação de pancreatite, onde você vai observar principalmente o quê? Sinal de Grey-Thuner, ou seja, equimose na região lombar e o quê? Grey-Thuner. Sinal de equimose o quê? Que é um hematomão ao redor da região periumbilical, tá? Mas é uma propedêutica limitada, tá bom? Tá lá. Muito bem. Vamos agora verificar o quê? A pesquisa de ascite. Então, de acordo, eu consigo verificar se tem 1 litro de fluido, 3 litros ou mais de 3 litros. Eles chamam de maciez móvel, círculo de Skoda e o sinal de Piparotti. Vamos lá. Como é que tem que estar o abdômen aqui? Timpânico. Não é isso? Timpânico. Então, vou lá. Timpanizo, timpanizo, timpanizo. Aí o que você pede? Pede para ele virar em decúbito lateral. Como é que tem que estar aqui? Timpânico, não é isso? Timpânico, timpânico. Chega aqui, ó, maciez. Significa que aqui tem fluido. 1 litro. É maciez móvel. Então, timpânico, a hora que virou depois dá o quê? Maciez, tem fluido. 1 litro. Círculo de Skoda. Então, a partir da cicatriz umbilical, você vem, ó, dedo no dedo, né? Percutindo. Ó, é percussão. Vamos lá. Timpanizo, 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 timpanizo. Opa! Maciez. Maciez. Então, o que acontece? Eu tenho o quê? Fluido. Tenho líquido ali na cavidade abdominal. Tenho 3 litrinhos. E o sinal de Piparotti. É isso aí quando já tem muito, né? Pede para o paciente colocar a mão, ou pede para alguém colocar a mão, aí você dá batidinhas aqui, aí você vai sentir o fluido, como se fosse um saco plástico cheio d'água. Tudo bem. Aí você fecha também o sinal de Piparotti. Então tem mais de 3 litros ali. Tudo bem, gente? Então hoje a gente, então tá lá, né? Para a questão da CIT, maciez móvel, sinal de Skoda e o sinal de Piparotti. Bem, você fecha isso aqui. Aí, sinal de gravidade, né? Abdômen, como é que tem o abdômen? Tem que estar flácido. Abdômen rígido, com peristaltismo visível. Opa! É chamado o quê? Sinal de Kussmaul, né? Ó, peristaltismo, obstrução intestinal. Então a gente fica por aqui, tá certo? Eu postei para vocês esse livro aqui, mais outro de semiologia, tá certo? Teve um aluno que perguntou para mim, professor, mas para que é esse material? Esse material é para você